uma dúvida que eu acredito que seja de muitas pessoas. Eu queria que vocês explicassem para a nossa audiência esse passo a passo, desde o momento que o criminoso vai preso até o momento que ele vai solto. O que acontece nesse meio termo? Entende? Desde o período que ele foi pego, capturado, foi levado à delegacia, até ele voltar às ruas. Qual que é a jornada desse cara e qual que é o grande gargalo aí, no fim das contas, que faz com que ele seja preso pela polícia, mas solto de alguma forma? Eu sempre penso, quer dizer, eu sempre uso a estratégia de explicar isso sempre em perspectiva comparada, né? Eu sou cientista político de formação e minha área é exatamente atuar. Eu estou dentro do Instituto de Relações Internacionais na USP como pesquisador, né? E eu fui exatamente por esse caminho porque é o melhor desenho para ficar claro como nós construímos um sistema de justiça criminal que ele é completamente disfuncional para a função ao qual ele se destina, né? Que é proteger as pessoas, proteger as vítimas, proteger a sociedade e garantir o cumprimento de pena dentro do devido processo penal, né? Então, olha, quando você faz essa pergunta e pega um crime parecido em outros lugares, seja um crime de menor potencial ofensivo, de menor gravidade, ou um crime grave, você percebe claramente que o sistema de justiça criminal se impõe. Quando eu falo sistema, eu estou me referindo à legislação penal, aos próprios tribunais, a justiça penal, primeira instância, os tribunais, o Ministério Público, o papel do Ministério Público, o papel das polícias, tanto a fase investigativa quanto a polícia administrativa. Quer dizer, todo esse sistema que a sociedade está custeando, e que é a base do Estado contemporâneo, a base do Estado moderno, é prover segurança, que é o que garante civilidade. Ele é entregar necessariamente o quê? É entregar justiça às vítimas, proteção às pessoas. Inclui o criminoso a proteção. Quer dizer, na medida que ele recebeu uma pena, a proteção, inclusive da sua incolumidade física, tem que ser garantida pelo Estado, não é uma pena de tortura, né? Mesmo nos países onde você tem a pena de morte, não é uma pena de tortura comutada, ele precisa ser protegido. Então, é um sistema de proteção amplo. Então, quando você olha como é que os outros países fazem, é possível perceber a nossa disfuncionalidade. Então, vamos lá. O indivíduo cometeu um crime, seja o roubo, o tráfico de droga ou homicídio. Existe uma coisa que depois que ele foi preso pela polícia, imediatamente ele tem direito à defesa, é aquilo que a gente convencionou no Ocidente de chamar o devido processo penal. Uma sequência de garantias processuais na legislação que a justiça tem que ser prestada à vítima, só que ele tem que ter garantias de autodefesa o tempo todo. Então, por exemplo, a audiência de custódia, que também chama como audiência de instrução em outros países, ocorre em vários países. Logo depois que o criminoso foi preso, ele é levado a uma autoridade judicial, então foi preso pela polícia, né, uma autoridade policial, depois ele foi levado para o judicial para avaliar ou dar as primeiras instruções sobre o processo, que é basicamente: a polícia cometeu algum abuso durante a prisão, ele foi torturado para reconhecer o crime, ou coisa do tipo, e na maioria dos países já dá a primeira medida, por exemplo, transformar a medida de prisão numa medida preventiva, que dá uma estrutura, uma proteção jurídica mais longa. Já começa aí nossos problemas. No Brasil, você só avalia a atividade da polícia na audiência de custódia. Você só avalia se houve algum tipo de abuso ou de erro por parte da polícia. Não tem nenhuma atividade nenhuma atividade processual, ainda que apenas no nível de instrução, para iniciar, por exemplo, a prisão preventiva do criminoso. Então, e o que por exemplo, vamos supor que o Rafa seja preso. Entendeu? Fez alguma coisa, fez ser preso. Ele passa por essa audiência de custódia. Sim. E ele fala que o Gustavo cometeu algum excesso. Como que ele prova esse excesso? Então, esse é outro problema. Percebe que nós estamos falando da forma o tempo todo. Sim. Quer dizer, basta a declaração dele e a percepção ali da autoridade judicial de reconhecer aquilo. Então ele pode, por exemplo, mostrar um edema, algo do tipo, e aquilo, isso aqui é uma evidência de que eu sofri de que eu fui maltratado. Tem vários vídeos de audiências de custódia pela internet que o diálogo é prosaico, né? Então é sempre frágil essa postura, um pouco
o Gustavo descreveu aqui, quer dizer, a fala do policial acaba nesse período, né? Foi perdendo o crédito e aí a fala do criminoso basta por si só como prova. Quer dizer, isso já é completamente extravagante e estranho na maioria dos países que ele tem audiência. Aí você caminha dentro do processo. Imagina que ele vai, durante esse período que ele vai aguardar o processo, ele tem uma série de medidas legais que ele pode responder em liberdade, mesmo nos crimes muito violentos, mesmo nos crimes onde ele porta fuzil, nos crimes onde mostra uma evidente capacidade econômica, por exemplo, ele transportando uma grande quantidade de drogas. Tem a condenação. Aí que vem aquilo que o nosso secretário, ele costuma dizer que é o seguinte, que é... No final do nosso Código Penal, deveria dizer o seguinte: população brasileira, você está sendo enganado. Porque, ainda que de fato o total das penas elas são muito parecidas com o que existe na maioria dos países, um criminoso que recebeu uma pena de 8 anos, por exemplo, média, ele vai cumprir de fato essa pena algo em torno de 10 meses, se for a primeira condenação dele. Então, isso só existe no Brasil. Uhum. Na maioria das democracias, quando você tem alguma medida complementar, ela é dada já no início. Aqui, a gente permitiu que uma estrutura como a Lei de Execução Penal, através desses mecanismos como a progressão de pena, ele desestruturasse o principal recurso civilizatório construído pelo Ocidente para enfrentar a vilania criminal, que é a imposição de uma pena de restrição de liberdade. A pena é a contramedida do mal do crime. Então, na medida que o criminoso percebe o rigor da pena, isso modula a resposta à ação dele sobre que tipo de atividade ele está disposto a fazer. Na medida que no Brasil a gente foi destruindo a imposição da legislação penal, vou dar um exemplo claro. O André do Rap, que é um traficante transnacional, ele tinha 3 ou 4 processos. No primeiro processo dele, ele, depois de cumprir 2 anos de prisão, ele foi preso antes 3 ou 4 vezes por várias polícias. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Então, já começa esse fluxo, um traficante transnacional. Ele teve uma condenação depois de 2 anos de cumprimento, sem ter o cumprimento total, ele já teve o chamado progressão de pena. Obviamente, um traficante com aquela capacidade, com aquela condição financeira, não voltou depois do processo de progressão de pena. Naquele mesmo período, o traficante mexicano foi condenado e na condenação dele ele tinha 3 condenações. Uma condenação financeira, 3 milhões de dólares pelo tráfico de drogas e armas do México para os Estados Unidos, 30 anos de cadeia, e aí não existe qualquer medida como essa progressão dele, 30 anos, cumprir 5, isso aí, comutada com mais uma pena de prisão perpétua. Perfeito? Uma democracia para crimes muito parecidos. Inclusive, a gente descreve isso no Entre Lobos. A decisão de desestruturar o nosso sistema penal não se dá no total da pena. Não ocorre na descriminalização daquela conduta. Continua sendo crime como todo lugar. Continua tendo uma pena razoável. Tráfico de 8 a 15, internacional. O problema é que a decisão dentro do Congresso, que é uma decisão de base ideológica, de uma escolha de desestruturar com outro nome a imposição do único recurso que nós, como sociedade, temos, que é manter alguém que é um criminoso violento preso. Quando você retira o único mecanismo que é capaz de controlá-lo, imediatamente você tem aquilo que se chama, de novo, na teoria econômica do crime, de incentivo. O incentivo não tem ponto neutro. Ou você desestimula a violência, a atividade criminal, ou você estimula a atividade criminal. Razão pela qual, por exemplo, para encerrar aqui o meu comentário, o tráfico de drogas nos Estados Unidos... Os Estados Unidos tem o maior mercado de droga no mundo. O Brasil, infelizmente, já há alguns anos assumiu o 2º lugar. Só que o tráfico de drogas no Brasil é muito mais violento que o americano. Por quê? Porque a associação da violência criminal ao ato de traficar, seja no varejo, seja no transporte, eleva sobremaneira não só a pena, mas quanto a gravidade. Então, o Estado dá uma resposta muito clara. Eu vou aumentar o custo da resposta a você na medida que você se tornar mais violento. No Brasil, isso é quase o contrário.
Porque na medida que ele se torna um criminoso mais engenhoso, um criminoso mais violento, porque assumiu uma posição de liderança, ele vai percebendo que a contra-resposta do Estado é proporcionalmente menor. Para qualquer um de nós aqui cometendo, como ficar 3 horas preso numa delegacia é um trauma para a vida. Total. Para um criminoso, nesse nível, que movimenta esse nível de dinheiro, Cotidiano. ficar 3 anos preso numa condenação que ele ficaria 15 fora do país, tá no preço. Ainda mais recebendo visita íntima, Sim. tendo Saidinha. saída temporária, podendo gerir todos os ativos, a estrutura financeira de fora. Foi o que ele Percebe? só Essa falou, né? Preservando o seu mecânica. patrimônio que ele acumulou com atividade ilícita. Isso é sutil. Ele não Por que perde que é o patrimônio sutil? que ele acumulou com atividade ilícita antes? É muito Temos difícil, alguns- existem alguns dispositivos mecanismos. para fazer isso, mas é Mas ainda muito tímidos. muito distante do que existe lá fora. E tudo isso é Nossa, muito interessante. é muito isso tá nos isso é o core do problema, mas isso é muito sutil. O Diego tá fazendo as contas aqui. Tô fazendo o cálculo aqui. Idiota. Diego tá aqui, Acho que vale a pena. Exatamente o que os criminosos Mas fazem. é o cálculo Nazaré. econômico. Ponto fazendo fundamental. Exatamente o que os criminosos Fundamental fazem. para a gente abordar. Agora eu quero...